E perguntavas então por os principais destaques e podemos, de alguma forma, ainda que não seja propriamente uma notícia, reiterar a ideia de que Renato Sanches e Tiago Gouveia continuam a ser então os únicos ausentes no grupo de trabalho às ordens de Bruno Lage. São então estas as primeiras imagens a partir aqui do Benfica Campos, céu nublado, mas bem se pode dizer acima dos 20 graus. A equipa vai então dar início a este treino de véspera. Teremos então a oportunidade de acompanhar os primeiros minutos deste mesmo treino matinal, que será orientado por Bruno Lage, que depois, por volta da 1h30, terá ao seu lado um jogador do Benfica para essa conferência de imprensa. Logo mais à tarde, às 5h30, conferência de imprensa do Atlético de Madrid, no Estádio da Luz, e 1 hora depois, os colchoneros vão então, de alguma forma, tomar conhecimento com o relevado do Estádio da Luz. Já agora, relevado esse onde em tempos, e já com Diego Cholo Simeone no comando técnico da equipa colchonera, onde em tempos tiveram de facto eu diria 1 minuto apenas de serem campeões europeus diante do grande rival Real Madrid. Na altura, um gol de Sérgio Ramos impediu-os de fazerem do Estádio da Luz uma espécie de local mítico, e depois no prolongamento perderam então essa final da Liga dos Campeões. São outros tempos, mas o que é certo é que acabam por retratar a história que Simeone tem ao serviço da equipa do Atlético de Madrid. Depois de lá ter jogado, já vai na 13ª temporada também como treinador desta equipa. Impôs um ADN de que muitos denominam do cholismo, ou seja, de alguma forma uma feroz atitude competitiva, e também uma concentração total do ponto de vista do posicionamento, da defesa, sem esquecer também um jogo vertical, um jogo direto do ponto de vista ofensivo. Por outro lado, Bruno Lage tem aqui, bem se pode dizer também, um importante desafio, porque pela frente vai ter uma das equipas mais sólidas e maturadas do futebol europeu. Como referíamos há pouco, são 13 anos de um ADN que se destaca a todos os níveis e que inclusivamente já deu ao Atlético de Madrid mais do que um título nacional espanhol e algumas finais de Liga dos Campeões, além de também momentos altos do ponto de vista de Liga Europa. Mas o que é certo é que Bruno Lage, nesta segunda passagem pelo comando técnico da equipa principal do Benfica, está a começar muito bem. 4 jogos, 4 vitórias. De resto, vem de uma reviravolta que acabou em goleada 5-1 diante do Gil Vicente. Totaliza 14 golos marcados. Esta equipa do Benfica, sob a égide do técnico que há muitos anos atrás começou no futebol de iniciação do Sport Lisboa e Benfica e que trilhou todos os escalões. Uma equipa agora, esta equipa do Benfica, que tem em 4 jogos 14 golos marcados, 3 sofridos, e acaba por ter aqui um duro teste, porque o Atlético de Madrid é uma equipa que ainda não perdeu esta temporada, tem 5 vitórias, 4 empates. Uma das vitórias foi diante do RB Leipzig, a vitória por 2-1, enquanto o Benfica, bem se pode dizer, também copiou esse mesmo resultado, mas fora de portas, no inferno de Belgrado, diante do Estrela Vermelha. Ora, este Atlético de Madrid, que jogou 24 horas depois do Benfica, e teve um jogo intenso, um jogo tremendo. Acabou por empatar uma bola diante do Real Madrid no Metropolitano. O jogo inclusivamente esteve interrompido devido ao remesso de objetos por parte dos apaixonados adeptos colchoneros para o antigo guardião também do Atlético de Madrid, Courtois, ao serviço agora do Real Madrid. Mas depois o jogo retomou, o Real até estava a ganhar com um gol de Éder Militão, mas depois os colchoneros empataram por Correa, o campeão do mundo argentino, já no tempo de compensação. E esta é também uma das marcas do Atlético de Madrid, nunca desistir. Acaba por ser uma equipa muito intensa, do primeiro minuto até ao último do tempo de compensação. Esta equipa que
está ainda assim a 5 pontos do Barcelona. No comando da La Liga estão os catalães, que também vão defrontar o Benfica nesta Liga dos Campeões, e depois estão então Real Madrid e Atlético Madrid a 5 pontos de distância. Nesta jornada conseguiram recuperar um ponto. Há pouco falava de Correa que se tem destacado, também é um dos jogadores fetiches, podemos dizer, de Cholo Simeone, por toda a qualidade tem, mas também pela agressividade que apresenta, apesar de ser um atacante. O que é certo é que ele tem sido suplente, não só esta época como em muitas outras épocas, mas esta época e neste preciso momento leva, bem se pode dizer, um papel determinante em 3 dos últimos 4 golos do Atlético Madrid. Por isso dizem em Espanha que é uma das grandes dúvidas se ganhará a titularidade ou se permanecerá como um trunfo a partir do banco. Esta é uma equipa, de resto, que se apresenta por norma, e depois tudo isto é muito dinâmico, estamos apenas a simplificar o desenho, mas parte de um 3-5-2, mas nos últimos 2 jogos, e há que ter isso em conta, apresentou um 4-4-2, de alguma forma para conciliar também na frente atacante Griezmann, Sorloth e Alvarez, que também acaba por partir da esquerda para o meio. Ele que foi a transferência mais cara do defeso, 75 milhões de euros. E o que é certo é que há pouco falávamos de argentinos, e este pode ser um jogo também de reencontro de vários campeões do mundo. Ora, o Benfica tem Otamendi e Di Maria. Di Maria já defrontou o Atlético Madrid em 14 ocasiões, com 10 vitórias, 4 golos marcados por Ángel Di Maria. E quanto aos espanhóis, tem também Molina, De Paul, Correa, Alvarez, portanto muitos campeões do mundo também em campo, e muitos argentinos que poderão de alguma forma reencontrar-se. Estas são 2 equipas também que se destacam do ponto de vista da bola parada. Se de um lado o Atlético Madrid, Jiménez e Lenormand dominam esse aspecto aéreo, por outro lado o Benfica, sob o comando de Bruno Lage, de facto leva já mais de 35% de golos de bola parada, de entre os 14 que marcou nestes 4 jogos. É um dos aspectos a ter em conta. Eu diria um jogo dentro do jogo, a bola parada, neste desafio que se vai resolver por pormenores. E um dos pormenores a ter em conta é então o facto de Griezmann ser um pouco o maestro desta equipa do Atlético Madrid, que acaba depois por potenciar a velocidade de homens como Llorente, Lino ou o próprio Alvarez num futebol mais vertical. É uma equipa que se posiciona bem defensivamente para, de alguma forma, depois libertar os jogadores da grande craveira internacional que tem na frente de ataque. Bruno Lage, e estamos a ver então as imagens de alguns dos primeiros exercícios de ativação, manteve nos 2 últimos jogos o mesmo 11. Resta saber o que vai acontecer diante dos colchoneros. Lembrar então que o técnico apresentou na baliza, não só na vitória do Bessa por 3-0, como também depois no 5-1 ao Gil Vicente, de início Trubin, depois Tomás Araújo manteve-se como lateral direito, ainda que Bay entretanto já esteja recuperado, mas Tomás Araújo tem de facto desempenhado uma função tremenda, com grande qualidade. É uma das dúvidas então saber quem jogará à direita da defesa. Os centrais têm sido Otamendi e António Silva, que de resto cumpriu 100 jogos de águia ao peito, e no século XXI tornou-se o jogador, portanto, mais jovem a conseguir esse feito então ao serviço do Benfica. Ele que inclusivamente em conversa com o histórico António Bastos Lopes elogiou não só bem se pode dizer o estilo de jogo proposto por Bruno Lage, como deixou bem clara a ideia de que todos neste momento no plantel estão a remar para o mesmo lado. Uma conversa então entre centrais nado e criados ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, com histórias separadas por várias décadas. Mas dizia eu, António Silva tem sido então central ao lado de Otamendi, à esquerda tem jogado Carreras, depois no meio campo ali podemos dizer com um triângulo invertido, Florentino serve de base
para Ostens e Kokshu libertarem também todas as suas características. À frente, à direita, tem surgido Di Maria, à esquerda, Aktürkoğlu, que já conquistou os corações benfiquistas, e não vale a pena explicarmos porquê, desde a qualidade, a atitude de golos, assistências, de tudo um pouco. E depois, na frente de ataque, Vangelis, Pavlidis tem sido o ponta de lança de referência, mas há também um destaque nesta equipa do Benfica, e já que estamos a vê-los na imagem, esta profundidade de plantel que pode ver através da lente também do nosso Tiago Pina, acaba por estar a ser utilizada com grande eficácia por parte de Bruno Lage. Os jogadores entram, têm feito a diferença ao longo dos jogos. É de facto um plantel que está na prática, bem se pode dizer, constituir-se como aquilo que se pensa na teoria, um plantel profundo, um plantel equilibrado. Por outro lado, dizer então, e em jeito de apontamento final, antes de vos deixarmos com os restantes momentos do treino e com as imagens, para também de alguma forma comentarem em estúdio, que o histórico mais recente entre estas duas equipas, em 2015-2016, refletiu uma vitória por 2-1 do Benfica no Metropolitano, na altura ainda o Vicente Calderón, e depois o Benfica também perdeu em casa por 2-1. Jogo de reencontros, jogo em que os benfiquistas poderão rever Oblak, Witsel e também de alguma forma Reinildo, que também acabou por ter um papel do ponto de vista da formação ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. Ora, são então as imagens que temos a partir do Benfica Campos, neste arranque de treino do Sport Lisboa e Benfica, naquele que é o jogo da segunda jornada desta